Capítulo 4. As Maravilhas de Mugnano. Na noite antecedente à chegada das relíquias a Mugnano, um pobre homem que se via obrigado a permanecer na cama, havia muitos meses, absolutamente impossibilitado de trabalhar, tendo conhecimento de que ali chegariam nessa manhã os restos mortais da Santa Mártir, invocou-a fervorosamente durante a noite, suplicando que ao menos lhe permitisse poder ir ver e beijar as preciosas relíquias. A santa parecia indiferente às preces do enfermo, porque o seu padecimento, longe de diminuir, tornou-se ainda mais intenso. Mas, quando os sinos anunciaram que havia chegado o sagrado tesouro, o enfermo arrojou-se para fora da cama, a despeito de todo o seu sofrimento, e com heróico esforço saiu ao encontro da procissão. Quando regressou à sua casa, estava completamente curado. Durante 9 dias, a multidão afluiu ininterruptamente à igreja para venerar as relíquias, sendo o 9º dia assinalado por notáveis milagres. Uma pobre viúva pediu à santa durante a missa a cura de um filho aleijado, que não podia sustentar-se de pé. À elevação da sagrada hóstia, o rapazinho levantou-se rapidamente de onde jazia e correu para a urna da santa a agradecer-lhe a sua cura. Terminado o santo sacrifício, a criança percorreu a cidade ante a admiração do povo estupefato, que fez tanger os sinos e tocou tambores, e por último, tomando nos braços o menino, o levou pelas ruas em triunfo. A notícia deste milagre levou a multidão ainda maior a devoções dessa tarde. Uma pobre mãe molhou o dedo no azeite da lâmpada que alumiava a santa e com ele ungiu os olhos de um filho pequenino que, tendo cegado em consequência da varíola, era reputado incurável pelos médicos. No momento em que a mãe lhe ungiu as pálpebras, a criancinha instantaneamente recuperou a vista. Um livre pensador sofreu tão profundo abalo ao presenciar este novo prodígio que voltou a deixar-se iluminar pela bendita luz da fé. Passou a declarar-se crente e ofereceu grandes donativos para a edificação de uma igreja em honra da santa. Alguns dias depois, uma senhora levou sua filha entrevada ao santuário e, cortando os anelados cabelos da criança, pendurou-os diante da urna da santa, fazendo, ao mesmo tempo, uma generosa oferta ao sacrifício. Nada de extraordinário ocorreu aparentemente nessa ocasião, mas, ao regressar à sua residência, a criança, ante o pasmo e a alegria de todos os presentes, abandonou o seu carro e percorreu a casa. Tinha readquirido o perfeito uso dos membros. Um homem cego chegou a fazer dádiva de um valioso anel como ex-voto oferecido na convicção de que seria curado. Nada lhe sucedeu no santuário, mas ao regressar à casa recuperou inteiramente o uso da vista. Uma moça cega de 20 anos de idade, para quem, na opinião dos médicos, eram impotentes todos os recursos humanos, veio a Mugnano. Ao entrar na igreja, declarou que não a abandonaria enquanto não estivesse curada. A sua fé teve de sofrer dura prova, porque todas as suas preces pareciam infrutíferas. Ela, porém, não desanimava, antes redobrava de persistência, e recusou-se a sair da igreja para ir jantar. Ao anoitecer, quando o santuário tinha de ser fechado, viu-se obrigada a procurar alojamento onde passasse a noite. Oh, surpresa! Ao deixar a igreja, recebeu a graça de um ligeiro vislumbre de vista. No dia seguinte, voltou e permaneceu o dia inteiro em oração. Novamente, quando se retirou à noite, via muito melhor, mas ainda não completamente bem. No 3º dia, ao princípio da tarde, via já com muita maior clareza. Ao anoitecer, tinha recuperado a vista em absoluto. Via tão bem que enfiava numa afiladíssima agulha a mais fina linha. Desde então, as curas de corpo e de espírito começaram a suceder-se continuamente.
não só no santuário, mas também a grandes distâncias. Uma jovem mãe estava sofrendo violentas dores para dar à luz. Para maior desgraça, via-se completamente só. De súbito apareceu junto dela uma formosa menina e ofereceu-se para lhe prestar algum auxílio. A sua presença foi o bastante para aliviar todo aquele sofrimento. Quando ela se despediu, a pobre mulher perguntou-lhe o seu nome. Sou Filomena. Chamam-me Filomena de Mugnano. O aspecto da santa era tão natural que não despertou na torturada paciente a mais pequena suspeita de quem ela de fato era. Falando a uma amiga na inesperada visita, soube que uma santa daquele nome viera de Roma para Mugnano. Quando se sentiu melhor, acompanhada por essa amiga, foi em peregrinação ao santuário. Apenas viu a imagem da santa e imediatamente exclamou: é ela, foi ela, sim, a minha celestial visitante. Um distinto advogado de Nápoles, D. Alessandro Serio, que tinha uma propriedade perto de Mugnano, sofria havia muitos anos de uma perigosa doença interior. Ele e a esposa vieram a Mugnano implorar sua cura. Seguiram todos os exercícios da novena que estava sendo celebrada. A santa, porém, parecia insensível às suas súplicas, porque no 8º dia da novena, Dom Alessandro adoeceu de tal maneira que teve de ser transportado para o seu alojamento, onde imediatamente caiu numa absoluta inconsciência, que o tornava incapaz de se confessar. Sua mulher, no auge da aflição, tomou um quadro com a imagem de Santa Filomena, cujo auxílio implorou. Limitou-se a pedir que ao enfermo fosse dada a lucidez precisa para se confessar, porque já desesperara da cura que parecia de todo impossível, e prometeu um altar de mármore à santa se aquela graça fosse concedida. Apenas acabada a prece, Dom Alessandro recuperou todos os sentidos e começou a sua confissão, durante a qual lhe foi completamente restituída a saúde. Para que se cumprisse a promessa, foi construído o altar. Um novo prodígio estava reservado a este feliz casal. Um dos cantoneiros, quando dava os últimos retoques na tampa da ara, vibrou-lhe tão brusca pancada que, no meio da maior consternação de todos, partiu a laje de mármore em 2 pedaços, abrindo-lhe uma fenda enorme, da largura de um dedo. O infeliz operário tentou remediar o desastre, tapando a racha com cimento, mas a santa acudiu em socorro e a pedra ficou perfeitamente unida. Apenas com um leve traço, veio a indicar o prodígio. Este miraculoso fato foi atestado por muitas testemunhas, e uma inscrição comemorando o sucedido foi colocada na igreja. Louis de Mariconois era um francês casado com uma senhora inglesa. O casamento a ambos tornou idealmente felizes, mas foi de curta duração essa felicidade, porque decorridos 6 meses a pobre noiva caiu gravemente doente. Ambicionava ela com a maior ansiedade a aventura de ser mãe, mas os médicos declararam que o seu estado de saúde tornava isso absolutamente impossível. O jovem casal vai para os arredores de Nápoles com o fim de tentar uma cura. Desgraçadamente, alguma ligeira esperança que tivesse alimentado em breve se dissipou, dando lugar à mais dolorosa decepção. O estado da enferma piorava rapidamente. Ouvindo falar nas maravilhosas curas ocorridas em Mugnano, ela, um dia, fechou-se no seu quarto e, prostrando-se de joelhos, dirigiu esta breve, mais fervorosa súplica a Santa Filomena. Já que meu estado se considera desesperado do ponto de vista humano, e uma vez que não posso ter nenhuma esperança terrena, coloco toda a minha confiança em vós, e tenho fé em que haveis de curar-me, porque sois poderosa para todos aqueles que vos pedem socorro. Apesar dos meus sofrimentos, irei amanhã visitar-vos a Mugnano, e não só vos pedirei que me restituais a saúde, como também que me façais a graça de eu ainda vir a ser mãe. Darei à minha filha o nome de Filomena. Além disto, prometo que todos os sentimentos do seu juvenil coração os guiarei para Deus. No dia seguinte, visitou a sagrada relíquia e fez a sua prece com a maior confiança. Um ano depois, voltava a Mugnano, de perfeita saúde e mãe feliz de uma formosa criança. Inúmeras mães, à semelhança desta, ficam devendo a Santa Filomena benefícios análogos.
Sua Excelência Reverendíssimo, o Senhor Bispo de Lucerna, precisava muito de um professor de eloquência sacra para o seu seminário episcopal. O padre em quem a sua escolha recaía era o cônego Vicente Redago, mas dar-lhe esse cargo era aparentemente impossível, porque o cônego estava em grave estado de fraqueza e abatimento, tendo frequentes hemorragias. O seu estado era tão melindroso que ele próprio se preparava já para a morte, reconhecendo que ela não podia vir longe. Qual foi a surpresa do bom sacerdote quando o bispo lhe anunciou a sua nomeação? Mas, como vai ser isto, meu senhor? Exclamou ele. Ou acaso tem Vossa Excelência Reverendíssima o poder de me curar? Não, respondeu o bispo. Eu não tenho esse poder, mas alguém há que o tem. Veja, trago-lhe aqui uma imagem de Santa Filomena. Encomende-se a ela e alcançará a saúde necessária para se desempenhar dos deveres que eu lhe imponho. O cônego tomou o quadrozinho e colocou-o amorosamente sobre o peito. Instantaneamente sentiu-se curado e apto, em absoluto, para desempenhar-se da missão que o bispo lhe confiara. Um jovem escultor perdeu o uso da fala e do ouvido quando contava uns 20 anos. Ao ter conhecimento dos prodígios realizados pela querida taumaturga, fez-lhe uma novena durante a Semana Santa. Corria o ano de 1838. Em quinta-feira de Ascensão, à noite pareceu-lhe ver Santa Filomena, rodeada de espíritos celestes, a sorrir-se para ele. Delirante de alegria, soltou um grito de espanto, e estava curado. Logo em seguida foi a Mugnano testemunhar sua ardente gratidão ante a relíquia da sua celestial benfeitora. Uma boa senhora irlandesa estava sendo amargamente experimentada por dores, com profunda mágoa do seu coração. 4 filhinhos sucessivamente lhe nasceram mortos. Quando o quinto era esperado, aterrava o maior receio e pediu a uma irmã freira que rezasse por ela. A religiosa respondeu aconselhando uma novena a Santa Filomena, a que ela também se associaria. Pouco tempo depois, nasceu uma perfeita criancinha cheia de vida e saúde. Em harmonia com a promessa feita, a mãe deu-lhe o nome de Filomena. Uma casa feliz é o reflexo do céu, e o amor que liga os membros de um lar cristão é o antegozo da eterna bem-aventurança do além. O barão e a baronesa de Lepore haviam sido premiados por Deus com a graça dessa grande felicidade. A união e o amor que ligavam aqueles 2 corações eram verdadeiramente invejáveis. Uma duríssima provação estava, no entanto, reservada àquele casal. A saúde da baronesa começou a ser precária e em breve se lhe declarou uma doença fatal. Os recursos da medicina revelaram-se inúteis. Remédios sobre remédios não conseguiram deter a marcha da doença, e depressa a morte se anunciou, parecendo que estava por momentos. A festa comemorativa da transladação de Santa Filomena celebrava-se pela primeira vez em Terlizzi, perto do castelo onde a baronesa jazia agonizante. Esvaía-se-lhe a vida lentamente, quando pessoa amiga correu ao castelo com uma imagem da prodigiosa santa. O barão tornou-a arrebatadamente, levou-a moribunda e tocou-a com ela, e logo a enferma se viu curada, em absoluto, de tal maneira que ambos, marido e mulher, logo poucos dias depois puderam ir a Mugnano agradecer a mercê à querida santa. A devoção a Santa Filomena rapidamente se espalhou por toda a Itália, onde veloz de cidade para cidade, de vila para vila, penetrando até nas mais recônditas aldeias. As criancinhas recebiam o seu nome no batismo, os mais pobres camponeses conservavam lâmpadas acesas diante da sua imagem, constituíam-se capelas e erigiam-se estátuas em sua honra, e em qualquer cidade, aldeia ou igreja onde ela fosse venerada, sempre se realizavam extraordinários prodígios e curas maravilhosas, e a condição moral dos habitantes rapidamente experimentava transformação radical. Só numa igreja, dentro de poucos meses, depois de iniciada a devoção, havia oferecidos ao seu altar 1.200 esvotos de prata, além de muitos de ouro, joias e pedras preciosas, testemunhas eloquentes das graças concedidas. Numa outra, as curas, as conversões e os prodígios eram tão numerosos que, segundo se dizia, nem
até em Mugnano se davam casos mais surpreendentes.